Cada aspecto relacionado com o santuário celestial tem um significado riquíssimo e profundo na palavra de Deus. Examinarei neste vídeo algumas implicações e algumas realidades espirituais ligadas à Arca da Aliança, que ficava no Santo dos Santos, o lugar santíssimo no santuário. A Arca da Aliança era o mais sagrado dos móveis do santuário. Era o único objeto físico contido no compartimento em forma de cubo que conhecemos como lugar santíssimo. Essencialmente uma caixa, a arca consistia em um repositório para as tábuas de pedra sobre as quais os próprios dedos de Deus escreveram os 10 mandamentos. 2 querubins, um de cada extremidade da cobertura de ouro, com as faces voltadas um para o outro, olhavam reverentemente para a arca, com suas asas estendidas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Êxodo 25, versos 10 a 22. Na condição de um símbolo, a Arca da Aliança era a parte central da adoração israelita. Reuniam-se na arca todos os elementos essenciais à redenção reveladas na palavra de Deus. Primeiro, o Shekinah, a própria presença de Deus. Segundo, a lei do Senhor, escrita nas tábuas de pedra. Terceiro, o sangue sacrificial, que todos os anos era aspergido sobre o propiciatório no dia da expiação. E o conceito da mediação sacerdotal. E vamos analisar detidamente cada um desses 4 elementos. Em primeiro lugar, a Arca da Aliança simbolizava o trono de Deus. A Bíblia diz em 2 Samuel 6, verso 2, que o Senhor dos Exércitos se assenta acima dos querubins. No lugar santíssimo do santuário terrestre, a glória visível do Shekinah parando entre os querubins representava a presença de Deus. E muitas expressões de louvores do povo de Israel brotam dessa presença. No Salmo 97, versos 1 e 2, lemos que o Senhor reina, regozije-se a terra. Justiça e juízo são a base do seu trono. O segundo aspecto relevante para nossas considerações neste momento é a presença dos 10 mandamentos na Arca da Aliança. A presença da lei de Deus atestava a santidade divina, conferindo a seu trono o atributo da justiça. A transgressão da lei de Deus, proferida e escrita pelo Senhor no Sinai, deixou Israel plenamente consciente de que o pecado violava a vontade pessoal do Criador e era algo extremamente maligno que não podia ser ignorado. Essa verdade é tão profunda e de consequências tão radicais que o próprio Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Êxodo 32, verso 33. O princípio do pecado é tão incompatível com os princípios da santidade de Deus que a justiça do Senhor exige a morte do transgressor. Ezequiel 18, verso 4. E esse conceito é declarado verdadeiro também no Novo Testamento, em Romanos 6, verso 23, onde lemos que o salário do pecado é a morte. No ritual do santuário terrestre, no dia da expiação, o sangue sacrificial aspergido sobre a cobertura da arca, o propiciatório, tipificava o sangue de Cristo, que unicamente poderia satisfazer plenamente a justiça divina. E era por essa realidade que se evitava assim a execução da pena de morte imputada aos transgressores e tornava possível a aceitação do arrependimento humano para perdão dos pecados. O terceiro aspecto é que a Arca da Aliança refletia a atitude divina da graça. Na realidade, todo ritual, em suas manifestações diárias ou anuais, girava em torno da Arca da Aliança. O sangue sacrificial, oferecido e mediado pelos sacerdotes ao longo do ano, fazia expiação pelas violações da lei de Deus. Dessa forma, a graça divina provia um substituto para os pecadores arrependidos, permitindo-lhes encontrar perdão e aceitação de Deus. A cobertura da arca, tendo a lei debaixo de si,
e o sangue da oferta pelo pecado do dia da expiação, aspergido sobre sua superfície superior, representava o encontro da justiça com a misericórdia divina, realizada posteriormente, antitipicamente, por Cristo na cruz. O sangue expiatório permitia a Israel compreender que o trono de Deus, conquanto fosse um trono de justiça perfeita e inquebrantável, era também um trono onde se podia encontrar graça e misericórdia. Pelos méritos do sangue de Cristo, o pecado podia ser expiado, perdoado e removido para sempre. A quarta e última consideração gira em torno do fato que a Arca da Aliança simbolizava o trono divino da mediação sacerdotal e o sacerdócio celestial e expiatório de Jesus Cristo. Durante todo o ano religioso de Israel, os sacerdotes haviam se aproximado de Deus em favor dos crentes penitentes, mediando o sangue vertido dos sacrifícios e ministrando por meio do simbolismo do incenso, das lâmpadas e dos pães. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrava na típica sala do trono de Deus, na imediata presença da divindade, simbolizada pelo Shekinah. Ali ministrava o incenso e o sangue, em um procedimento que removia o pecado do santuário e garantia a aprovação de Deus a seu povo. Desse modo, a Arca da Aliança passou a representar para Israel o trono da mediação, intercessão e salvação por meio de um sacerdote representante, capaz de reconciliar Deus com o ser humano e o ser humano com Deus. E essa é a obra que, na realidade, antitipicamente, quem cumpre e o único capaz de fazê-lo é Jesus Cristo. O Novo Testamento claramente patenteia o antitipo do simbolismo do ritual no santuário. Cristo, nosso sumo sacerdote, está assentado à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo. Hebreus 8, versos 1 e 2. O trono de Deus está alicerçado nos princípios da lei moral dos 10 mandamentos. Visto que esses preceitos são a base da nova aliança, devemos levá-los em consideração com mais seriedade. Essa verdade está clara na palavra de Deus em Hebreus 8, versos 6 a 10, onde lemos: Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de uma superior aliança instituída com base em superiores promessas. Esta é a aliança que firmarei, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A ideia de que a nova aliança despreza os 10 mandamentos é antibíblica e demoníaca. Um estudo profundo do simbolismo da Arca da Aliança nos lembra constantemente que o trono de Deus é o trono da graça, diante do qual podemos nos aproximar para conseguirmos alcançar misericórdia em momento oportuno. Hebreus 4, verso 16. É diante deste trono que estamos e que vamos à presença de Deus em oração. Oremos. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor reina. E queremos invocar o teu nome e te pedir que, por amor de Jesus Cristo, o Senhor seja o Rei da nossa vida. Tua lei é perfeita e santa, Pai. E nós admitimos que muitas vezes temos falhado em cumpri-la segundo a tua vontade. Neste momento, porém, pedimos que o teu sangue, o sangue de Jesus Cristo, nos purifique de todos os nossos pecados e que a nova aliança seja estabelecida na nossa vida, onde a tua lei possa ser escrita no mais profundo do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma. Que tua graça e paz nos guardem, que teu amor nos guie e que a tua salvação seja efetiva em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém.